Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de uma ferramenta, análise SWOT. Há quem fale de outro jeito, eu falo em português mesmo, análise SWOT. É uma ferramenta que ajuda o empresário, mas muita coisa, muita coisa. O pequeno empresário, o micro e o grandão também, pode fazer uso dessa ferramenta que vai modificar muita coisa no seu entendimento. A gestão empresarial, na verdade, ela começa por aqui. É uma fase que você não deve pular, você deve observar. E eu sei que a maioria dos micro e pequeno empresários não tem nem conhecimento que isso existe. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestra em Direito e Economia, eu sou professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar vocês. Vem comigo aqui. O que é uma análise SWOT? A análise SWOT ela foi criada nos Estados Unidos, foi desenvolvida por lá, e lá o corpo de empresários ele pensa muito no mercado, o que está acontecendo agora aqui no Brasil, está vendo essa necessidade de pensar no mercado. E o que é que essa análise foca? Essa análise foca nos pontos fortes, que são as iniciais do nome SWOT. Essas letras são as iniciais do que ela se propõe. O que ela se propõe? A observar num negócio, numa empresa, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Gente, pare e pensa. Você conhecendo bem o seu produto, você conhecendo bem a sua clientela, você poder identificar quais são os seus pontos fortes, implementar isso cada vez mais, quais são os seus pontos fracos e tentar minimizar essa fraqueza, quais são as oportunidades que você pode aproveitar, que estão aí, que você não está percebendo, e quais são as ameaças que podem impactar no seu negócio, é uma coisa do outro mundo. Isso é muito bom. Então, é de suma importância que você saiba aplicar essa ferramenta. Para que serve? Para isso que eu acabei de dizer. Ela serve para você pensar na sua empresa. Pensar, gente, é sentar, é analisar, é se comprometer. Quais são os pontos fracos? O que é que eu não sei fazer direito? Quais são os meus pontos fortes? Como eu posso usar esse potencial meu mais forte? E se eu não estou usando tudo? Quais são as oportunidades que eu tenho no mercado? E quais são as ameaças que isso pode me causar? Isso eu acho maravilhoso. Quais os fatores que compõem a matriz SWOT? O ambiente interno e o ambiente externo. Vamos entender isso. Gente, toda empresa, não importa o tamanho, ela tem um ambiente interno e um ambiente externo. O que é o ambiente interno? O ambiente interno é aquilo que a liderança, que o empresário, ele tem algum domínio. Quer dizer, ele devia ter total domínio, mas o total, nunca existe. Então, ele tem domínio pelo ambiente interno, o que já não acontece no externo, onde ele não tem domínio nenhum. Então, se ele não tem domínio nenhum, cabe a ele o quê? Conhecer cada vez mais para minimizar os seus riscos, que a gente viu lá no planejamento estratégico. Deixa eu falar uma coisa. Essa análise SWOT, ela é anterior ao planejamento estratégico, vocês vão ver já. Quando eu considero o ambiente interno, em quem eu penso, gente? Eu penso nos funcionários, eu penso na linha de produção, eu penso na equipe de venda, eu penso na equipe de marketing, eu penso na equipe financeira, eu penso na equipe que cuida de estoques, Isso é mais ou menos o ambiente interno. Eu já vi análise de software, eu já trabalhei
que até a iluminação, sabe, a sonoridade do ambiente eram coisas importantes e que influenciavam. Quer ver só? E isso era numa gráfica. A gente foi fazer uma análise, um planejamento numa gráfica. O barulho era ensurdecedor. Gente, não tem como a comunicação verbal dentro do pátio de uma gráfica. Então, o que a gente tinha que pensar? Aquilo estressava os funcionários, estressava qualquer um que entrasse lá dentro. Então, o que a gente tinha que pensar? Aquilo era um ponto extremamente fraco naquela empresa. Aquilo atrapalhava toda a produção. Porque como você produz em cima daquela barulheira toda? Como que você pensa saídas estratégicas para aumentar o seu negócio no meio daquela barulheira toda? Então, começou a se pensar como minimizar aquele barulho. Aquilo era necessário, porque era um ponto muito fraco na empresa, né? A sonoridade era complicado. Numa outra empresa, a questão era a iluminação, porque era uma empresa de projeto, e eles só faziam projetos para casa, para empresa, para rua, para o governo, mas o projetista, ele tinha que ficar sentado numa prancheta trabalhando o tempo todo. Gente, como é que ele vai fazer aquilo com aquela luz deficiente daquele jeito? A mesma coisa numa empresa de confecção. Como é que a costureira vai trabalhar naquela luz que dificulta demais o olhar dela, né? A visibilidade dela? Então, essas coisas passam pela análise o soft. Eu sempre digo que o empresário sozinho, ele não faz nada, mais nada, coisa nenhuma. Ele tenta, mas ele não consegue, porque tem coisas que você precisa de ajuda, porque você não vê tudo. Nessa análise é interessante. Claro, primeiro o empresário, você empresário, senta e pensa. O que você pode aumentar, onde estão seus pontos fracos, onde estão seus pontos fortes. Mas quando você vai analisar a sua empresa, é interessante você chamar os seus colaboradores. Porque às vezes uma coisa que não está te incomodando, porque você entra, sai, vai para o seu gabinete, está incomodando o seu funcionário, está incomodando a sua equipe. E às vezes não é uma coisa muito complicada, é uma coisa que você pode resolver, porque não resolveu porque não teve atenção voltada para aquilo. Então, você ter a colaboração da sua equipe e deixando a sua equipe bem à vontade para fazer as críticas que são necessárias, você vai melhorar e controlar muito mais o seu ambiente interno, tá? Porque se você não tem controle do seu ambiente interno, você não consegue fazer essa análise, tá? O que é que no seu ambiente interno sempre pode ser melhorado para que a sua empresa, o seu produto seja mais bem sucedido. Isso é uma coisa que a gente faz constantemente. Não vai fazer análise uma vez porque a Elizabeth falou que era legal e nunca mais fazer. É uma coisa que você tem que fazer sempre, porque a gente sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que melhorar. O outro fator importante para essa análise é o ambiente externo. Gente, no ambiente externo, você não tem controle. Então, o que você tem? Você tem que ter conhecimento dele. O conhecimento das coisas muda a sua vida. Então, assim, o que é conhecimento interno? Como é que está a economia? Como é que é o conhecimento externo? Como está a economia? O que seu concorrente está lançando? Quais são as novidades que estão chegando no mercado? Como está comportando o seu cliente? O que ele está procurando? O que ele quer comprar? O que ele quer adquirir?
se você oferece serviço ou produto é indiferente, você tem que conhecer o seu cliente. O seu cliente é um aspecto externo que você sempre tem que tentar impactar, atrair para você. Então você sempre tem que estar demonstrando para o seu cliente que ele comprar o seu produto é mais vantajoso do que comprar o do concorrente. Gente, para fazer isso, você tem que analisar mercado. E você tem que analisar sempre. Porque o que o seu cliente queria há 5 anos atrás não é a mesma coisa que ele quer hoje. Então, essa sua evolução é constante, essa análise é constante. Você fez a estratégia, que você volta, visita, vê se saiu do jeito que você queria. É assim que funciona. E é sempre. Eu já vi na internet, eu achei até muito interessante, e já vi mais de uma pessoa falando isso, mais de um treinador, assim como eu, dizendo o seguinte, mais ou menos isso, a sua empresa vai trabalhar sem você, você vai descansar, ela vai trabalhar sem você. Aquilo me causa um pouco de espécie, porque olha aqueles filmes na Netflix que tem aqueles, normalmente ele é o presidente, ele não trabalha mais na empresa, o CEO já é o neto dele, mas esse presidente não para de ler relatório em casa. E quando a coisa não está boa, ele veste um terno bacana e vai até a empresa e todo mundo treme quando ele chega. Na verdade, o dono nunca para de trabalhar. Ele pode parar de trabalhar na empresa por causa da idade, coisa e tal. Mas em casa ele está lendo os relatórios, ele está se preocupando. Existe uma máxima no Brasil há muito tempo que diz o seguinte: o olho do dono engorda o gado. É mais ou menos por aí. E é verdade, se você não estiver atento à sua empresa, eu sinto muito. A coisa não anda. O dono tem que ter postura de dono. Ele tem que ficar ali vigilante. Ele tem, se tiver bom, ótimo, vai lá, faz um elogio, faz um agrado, dá um prêmio. Agora, se tiver ruim e você tem condições com o seu olhar, com a sua experiência, consertar, por que não? Por que não? Porque vai deixar o neto lá se ferrar se você sabe como resolver aquilo. E você só resolve isso com a experiência. E você só tem experiência se você fizer. Porque você vai afiar o seu olhar. Vai afiar o seu olhar. Então, tem até um estudo que é o tipo de planejamento, o tipo de atuação da Toyota, da Ford. Por que será? São empresas que deram certo, mas você acha mesmo que o dono lá da Toyota ia para a praia dormir, ia ficar lá no Havaí o tempo todo enquanto a empresa estava... Claro que não. Ele não precisa estar lá, mas ele precisa saber os relatórios. E sabe que aquilo não combina com aquilo lá, então tem uma coisa errada. Mas você só faz isso se você exercitar. Quando eu ainda trabalhava como auditora fiscal, uma coisa que eu via muito, era que o pequeno e médio empresário não sabia, aqui no âmbito interno, precificar. Ele sabia precificar a mercadoria dele. Muitas vezes ele precificava para fazer face à concorrência, quer dizer, mercado interno se preocupando com o mercado externo, só que ele não sabia disso. Então, o que ele fazia? Se o concorrente dele está vendendo aquele produto por R$100, ele botava 99. Ok, muito bom. Agora, e o 99 cobriu os custos? Ele estava ganhando alguma coisa com aquilo? Porque se ele estivesse trocando dinheiro, eu já acharia péssimo, porque toda empresa visa lucro. Agora, quando ele perde, tem alguma coisa errada com essa gestão financeira, né? Então você tem que saber muito bem o interno, passando pelo preço do serviço.
né? Quando você vai lá e compõe o preço do seu serviço, e você tem que compor o preço e botar uma margem de lucro, né? Para você saber como você vai encarar o ambiente externo. Faz sentido, gente, isso para vocês? Porque para mim faz muito sentido você saber quais são seus pontos fortes e fracos. Toda mulher quer saber isso, né? Toda mulher sabe intuitivamente, ela não precisa fazer esse estudo. Mas toda mulher sabe onde é o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Quando ela se arruma para uma festa, ela evidencia o seu ponto forte e tenta esconder seu ponto fraco. Ó. Porque se isso vale na natureza, por que não vai valer na nossa empresa, né? Gente, quem faz análise WOT? Olha, dependendo do tamanho da empresa, né? Tem empresa que faz o seguinte, pega o conselho dos executivos e senta todo mundo na mesa e vamos analisar a nossa empresa. Mas nós, micro e pequeno empresário, nós somos a empresa. Vamos chamar nossos colaboradores? Vamos. Então, eu estou lidando com empresa que tem até, no máximo, micro e pequeno empresário, 10 funcionários, tudo bem? Se eu tenho 10 funcionários, um é o faxineiro, né? O outro sou eu. Outro eu não sei quem. Outro é o da contabilidade lá, do financeiro. Não necessariamente contador, que não é normalmente interno, é externo, né? Mas o pessoal interno, todo mundo vai para a mesa. Vai quando, Beth? O normal, para não parar o serviço, é escolher um sábado e um domingo. Um dia só, normalmente não dá. Eles deverão ser comunicados. Você é um dos 10. Você, dono, é um dos 10. Não vai ficar só lendo o relatório, você vai fazer parte desse relatório. Então, avisa para o pessoal, ó, nós vamos fazer análise da nossa empresa. Gente, eu quero que vocês tragam para mim críticas e sugestões de quais são os nossos pontos fracos e quais são os nossos pontos fortes. Nesse item aqui, eu estou analisando a empresa, mas você pode fazer isso para cada produto que você quiser lançar, tá? Gente, olha, nesse final de semana, nós vamos analisar o nosso produto novo que a gente está lançando, ou que a gente quer lançar. Eu quero que vocês tragam críticas e sugestões de quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos desse produto. Daí o pessoal uma semana, né, para se preparar. Eles nunca fizeram isso. No dia da reunião, arranja um lugar, pode ser na própria empresa, porque sábado e domingo não vai ter expediente. Avisa o pessoal, gente, por favor, pague hora extra, que eles estão lá coisando, trabalhando, né? E vamos sentar e ver primeiro quais são todas as ideias que surgem. Não é para discutir, é para colher. A discussão é um segundo momento que a gente vai analisar, porque de repente o João não tem a mesma visão do Joaquim, mas eles têm propostas parecidas e aí a gente vai melhorar. Ah, Beth, um fim de semana não deu para fazer. Legal, marca o segundo. Até o pessoal entrar no clima de fazer isso, porque no início, gente, é demorado, é dispendioso, é uma novidade, né? E que você vai se acostumar a desenvolver. Não é para ter confronto. Essa reunião não é para ter confronto. Ah, eu acho isso. Calma, gente, não é assim. Essa reunião é para eu saber o que vocês têm como crítica e sugestão. Eu, empresário, né? Como crítica e sugestão, para poder a gente alavancar esse negócio. Olha, empresário, quando você dá ao seu funcionário a oportunidade de ser dono do negócio onde ele trabalha, o que é sentir dono? A palavra dele é ouvida.
entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai saber que toda vez que ele te dá uma sugestão, você ouve, você considera. É diferente de você sempre fazer, mas você considera. E as pessoas, se põe no lugar dele, as pessoas quando são consideradas, elas evoluem muito mais, elas se dedicam muito mais, que é o que a gente costuma dizer de vestir a camisa, né? Num segundo momento, você pode fazer a análise, pode ser no mesmo dia, mas encerrou a discussão interna, vamos para o ambiente externo. O que é que vocês acham? Porque, de repente, são 10 pessoas, né? O olhar de 10 é diferente. Ah, Beth, mas a faxineira não sabe. Você ficaria impressionado como a sua faxineira sabe de muita coisa da sua empresa que você não sabe. Não confunda instrução acadêmica com inteligência. Tem faxineiro muito mais inteligente que empresário. O que ele não teve foi oportunidade. Então, ouça todo mundo dentro da sua empresa, todo mundo. Considera a fala de todo mundo. Gente, o empresário, ele é um líder, querendo ou não, ele é um líder. E ele tem que ter a postura de líder, né? Tem coisas na empresa que você não deve aceitar. E isso deve ficar claro para todo mundo. Na nossa empresa, não aceitamos esse tipo de situação. Então, esse é só um exemplo. Tem empresas que, assim, não pode namorar colega de trabalho. Eu acho bobagem porque eles até casam. Mas é um regulamento da empresa que todo mundo deve ser observado. Por quê? Porque quando o casal tá legal, tá tudo bem, mas quando eles desmancham, complica, o serviço não anda, eles brigam. Então, tem essa coisa. Você tem que ver dentro da sua empresa o que é que você não aceita. Que aquilo para você fere os seus princípios. Lembra? Metas, valores e princípios. Fere os seus princípios. Então, você não aceita. E isso tem que ficar bem claro. Estando isso bem claro, o diálogo entre os participantes é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, flui. Flui e o que você quer? Você quer que eles te deem feedback do que está acontecendo, que muitas vezes você não está vendo. Ou o seu olhar está voltado para outra coisa. Tá? O seu olhar normalmente é voltado para as vendas e faturamento. Nada errado com isso. Mas tem outras coisas que influenciam o desenvolvimento da sua empresa, né? Outra coisa, quando você não der conta de, junto com a sua empresa, fazer essa análise, é recomendável contratar uma consultoria. Não é qualquer consultoria, não é a mais barata, é a mais eficiente, para que te mostre quais são os pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são as oportunidades que tem no mercado e quais são as ameaças que você pode enfrentar. De repente, contratar uma consultoria é uma coisa interessante para você ter visibilidade e dali você dá o outro passo, né? Mas não é uma coisa difícil. Gente, acredite no que eu vou dizer. Pode ser estranho à primeira vista, mas quando você começa a fazer, flui. A sua imaginação flui, sabe? Parece que Deus ajuda, abençoa, honra, porque começa a vir ideias. Eu já participei de análises de empresa que a gente assim, puxa, é isso aí, você acordou, é por aí mesmo, porque a cabeça vai te respondendo, né? Você está usando aquela faculdade, ela existe em você, você só não sabia. Porque o que não é possível, tolerável, é aquele empresário que acorda de manhã, sai correndo, às vezes nem toma café da manhã, sai correndo para apagar incêndio na empresa. Um advogado, um empresário
que tem essa análise pronta, que faz isso sempre, que sabe quais são as ameaças que pode vir, quais são as oportunidades que ele pode abraçar. É difícil ele ter que apagar fogo todo dia. Ele vai apagar fogo, que todo mundo apaga, mas não vai ser todo dia naquele corre-corre, naquele desespero que ninguém sabe para onde vai, para onde vem e como é que fica. Não vai ser desse jeito, vai ser de uma maneira mais suave. Quais as principais vantagens da matriz Watts? São muitas as vantagens. Por exemplo, posicionamento estratégico. Ora, se você sabe quais são seus pontos fortes, fracos, quais são suas oportunidades e quais são as suas ameaças, você tem condição de se colocar num posicionamento estratégico. Caramba, você sabe que aquilo é uma ameaça. Por exemplo, quer ver? Você vai entrar numa concorrência do governo, sei lá, Secretaria de Saúde. Mas você está cansado de saber, porque toda a imprensa falou, está aí os colegas, os concorrentes. Essa secretaria não paga em dia, a não ser com muita briga. Porque tem secretaria aí, gente, que paga daqui a um ano, né? Depois de muita briga. Isso é uma ameaça. Se você quer entrar nessa concorrência, você tem que saber disso. E se posicionar estrategicamente, né? Porque normalmente o contrato do governo, né, do poder público com o microempresário é o contrato fechado. Ou ele aceita ou não aceita. Mas será que a vantagem eu ter que pagar funcionário, porque se você vai ter que pagar à vista, você vai ter que pagar imposto à vista. Por exemplo, se for prestação de serviço, não importa se você não recebeu o dinheiro, você tem que pagar o imposto. Olha que ameaça. E ter um emprego que vai te pagar daqui a um ano com problemas, embora seja uma concorrência que atrai os seus olhos, que o faturamento vai ser legal. Mas vai ser legal quando? Então é uma ameaça. Por isso, posicionamento estratégico, você só faz isso se você fizer uma análise bem feita desse projeto. Entendeu? Outra coisa, melhora dos seus serviços e produtos. Quando você sabe quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do seu produto, empresário, se você não fizer nada para melhorar, só Deus descendo do céu e indo lá fazer para você, porque se você sabe aonde está deficitário e aonde é legal, como não trabalhar isso? Como não esconder essa fraqueza e promover essa força? Pelo amor de Deus. Ideias para resolver problemas. É aquilo que eu disse para você. Você fica impressionado. Você vai ficar, experimenta. Vai na minha fé. Senta e trabalha. Pega um lápis, uma caneta e trabalha. É impressionante como vem ideias para solucionar qualquer problema que você tenha. Ela vem, mas ela precisa ser exercitada, porque não é você indo para a praia, tomar sua cerveja gelada que a ideia vai vir. Não é assim. É sentadinho lá, pode ter até ser cervejinha gelada, mas sentou sem filho, sem esposa, sem nada. Se vai ter companhia de alguém, é alguém parceiro, né, da sua empresa, para você conversar, para poder fazer isso. Você vai ficar impressionado como as ideias vêm. Oportunidade para desenvolver novos produtos. Se você está pensando nisso, vamos analisar qual seria esse produto, o que eu preciso fazer para botar ele no mercado, como o cliente vai receber isso. O cliente anda procurando por esse produto? O concorrente faz esse produto? Faz de que jeito? Como eu posso ficar melhor? Sempre é em qualidade, tá, gente? Sempre é em qualidade. Essa coisa de preço, no mercado, a gente chama de economia porca, né? É quando você compra aquele produto que ele é barato, aí você descobre que a sua economia foi bem porca. Então, não é legal porque o cliente não volta.
Então, ganhe sempre seu cliente na qualidade. Tomada de decisão estratégica, sabe aquela concorrência que você quer entrar? É estratégico? É uma decisão estratégica? Ou seria mais estratégico você procurar clientes em outro lugar? Você ganhar clientes de outra forma? Do que, além de não receber, além de ter que pagar funcionários e tributos, e matéria-prima, e fornecedor, você vai ter um estresse danado. Então, é uma decisão estratégica você optar por entrar numa concorrência que você sabe que para receber vai ser um perrengue? Priorizar ações. Gente, priorizar ações. Você precisa comprar material, chegou lá um produto que o seu fornecedor, olha, fez uma liquidação, tá bacana. Mas você precisa comprar uma máquina lá para produção, porque a máquina que está lá está dando defeito todo dia tem que chamar o técnico, e está prejudicando a produção de serviço. Você vai comprar mais estoque ou aquela máquina da produção para melhorar a produção? Isso é priorizar ações. Mas você só vai priorizar se você souber como está o seu emprego. Porque senão o desconto que o fornecedor está te dando encanta. Pô, é um desconto legal. Meu faturamento vai ser beneficiado. Sim, mas se a produção parar, como é que fica o seu faturamento que vai ser beneficiado? Não fica, né? Então, é essa coisa de tomar a decisão mais acertada. E, gente, isso aqui é muito importante, porque é sempre analisar as estratégicas já realizadas. O que é isso? Sentei com a equipe, levantamos ideias, vimos soluções, fizemos aquela coisa estratégica toda e deu certo. E aí, saiu exatamente como eu queria que saísse? A coisa fluiu do jeito que eu entendi que ia fluir? Olha, eu posso dizer para vocês que meio a meio, tá? Não flui do jeito que você quer. Por quê? Porque todo planejamento precisa de ajuste. E você só ajusta quando você analisa e vê se está tudo certo. Por quê? Qual é a graça do planejamento? É você ter a oportunidade de analisar e mudar o rumo. Imagina o seguinte, a empresa, e isso realmente existiu, a empresa ela promove marketing de show, é o objeto principal dela. Aí estourou a pandemia. Ela vai continuar com aquele projeto de show, gente? Estourou a pandemia. Tem que sentar e fazer outra coisa correndo. Essa empresa não fechou. Ela tem que fazer outra coisa correndo. Por quê? Porque aquele caminho que ela traçou, aconteceu um imprevisto que teve que mudar o rumo. Imagina se ela ia continuar com aquele planejamento super bacana, beleza, que ela fez. Não é assim. Gente, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a como elaborar uma análise SWOT, tá? Foi um prazer até aqui, porque o interessante é vocês saberem fazer, né? Isso fica para uma próxima aula. Foi um prazer, inscreva-se no canal e se você tiver alguma dúvida, manda a dúvida para a gente que a gente vai tentar te ajudar. Até a próxima, obrigada.